estar aqui com vocês. Olha ela ali, bom te ver. E queria agradecer a Maristela, porque fui eu que pedi para voltar a fazer palestra. Eu tinha dado um tempo por conta de uns problemas pessoais e eu deu vontade agora, veio no coração, né? Quero dizer para vocês inicialmente, pode botar, Edson, conseguiu? Quer que eu vá aí? Então, quero dizer para vocês inicialmente que todo o trabalho de hoje foi feito baseado nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, que é pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. E assim, eu queria também falar que eu não estou aqui para amedrontar ninguém com relação ao carnaval, tá? Eu quero fazer uma análise sobre a psicosfera, a influência espiritual e o mecanismo da alegria sob a ótica da doutrina espírita. Então vamos lá. Pode passar, Edson, por favor. O carnaval, acho que vou tirar isso aqui para ficar bem melhor. O carnaval, ele segue o calendário lunar do cristianismo medieval. Ele surgiu no século XI, quando a Igreja Católica instituiu o período da Quaresma, que seria um período que antecederia a Páscoa e seria um período de privações. Por conta disso, as pessoas resolveram, no dia imediatamente anterior, fazer uma festa, que seria a festa do Carnevale, que originou o nome Carnaval. Então, está aqui um período de excesso permitido antes da privação religiosa. Então, esse formato atual de desfiles fantasias é um produto da sociedade vitoriana do século XIX. Essa época era a época do reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. E esse modelo de carnaval que vemos Paris acabou exportando para o mundo. Então, cidades como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro começaram a fazer esse modelo de carnaval com fantasia e foram se aprimorando para acabar como hoje o carnaval, por exemplo, do Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que a terça-feira de carnaval ocorre exatos 47 dias antes da Páscoa. E vem do francês folie, que significa folia, que significa loucura e extravagância consciente. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer pesquisas sobre o carnaval, na verdade essa palestra foi feita ano passado, e eu comecei a ver outras palestras, ler muita coisa sobre o carnaval, e eu me deparei com uma rigidez muito grande nos textos, e eu não queria seguir muito por essa linha, eu queria seguir uma linha de esclarecimento. Até que eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, que ele usa bem essa linha, e foi a linha que eu resolvi adotar para trazer isso para vocês. A gente sabe que existem religiões que vão adotar posturas restritivas, né? É o moralismo versus a consciência. A proibição de beber certas bebidas, de vestir certas roupas, de comer certas comidas, né? Tem religiões que proíbem mesmo. Vejam que eu não estou aqui falando mal de religião nenhuma, não é isso, até porque a gente sabe
que tudo na vida tem um propósito e cada pessoa, né, vai abraçar a religião que realmente necessita. E temos a consciência do espiritismo, que é a visão espírita sobre isso. O espiritismo, ele não proíbe nada, nem com relação a carnaval, nem com relação a nada, mas ele esclarece as consequências das coisas, né? O tempo todo a gente que é espírita, que está estudando, é o tempo todo, é o esclarecimento para nós fazermos as escolhas que quisermos. Tudo bem, Silvia? E ele vai contar com o amadurecimento espiritual de cada um de nós. Isso aqui, essa frase aqui, está aqui como de Haroldo, mas não é dele, na verdade. Ele fala essa frase, mas ele afirma que está parafraseando um professor dele, que ele gostou, e ele utiliza essa frase. O Espiritismo não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Então, o Espiritismo vai analisar o carnaval não por proibições, mas pelo livre-arbítrio, né? Da escolha que você vai fazer e também a vigilância, que a gente vai falar bastante aqui no decorrer do trabalho. Estou com uma colinha boa aqui, hein? Pode passar, Edson, por favor. Vou falar um pouquinho sobre o pensamento e como se dá essa mecânica do pensamento. O pensamento, ele chega até você como uma forja viva. Ele se transforma numa ideia mais concebida e você mentaliza aquilo. Depois você parte para concretizar essas ideias. Do pensamento. Então, nessa época do carnaval, a gente vai perceber, do ponto de vista mental e psíquico, uma turbulência muito grande. Né? Às vezes tem gente que se tranca até em casa, não quer sair por conta de tanto tumulto. E por que eu digo isso? Porque as pessoas ficam muito ansiosas, né? Ansiosas para tudo. Às vezes para viajar, às vezes para se fantasiar, às vezes para curtir, ou para uma série de coisas. Parece que fica um clima meio turbulento, meio pesado, né? E as pessoas aí acabam acessando esses conteúdos psíquicos, que são até primitivos, por conta do nosso espírito ainda ter muito aflorado a barbárie de vidas anteriores. Então a gente vai se permitir certas condutas que saem do limite da razoabilidade, né? A gente acaba perdendo o bom senso. Claro que eu não estou generalizando aqui, falando que todo mundo faz isso. Mas, na verdade, esse livro que eu me baseei, ele fala do Carnaval do Rio de Janeiro, onde tem lá no centro toda aquela confusão de bloco de gente, desfile. Então ele vai trazer para a gente colocar esses tumultos generalizados durante o Carnaval. Então as pessoas ficam exaltadas. Tem briga, tem acidente, né? Tem embriaguez, muita embriaguez, as pessoas se jogam nas drogas numa ansiedade de se liberar no carnaval. Não, carnaval ninguém me vê, eu vou para a praia de dia, nem durmo, de noite eu vou passear, beber, não sei o que lá. E a gente começa a dar vazão a essas emoções. E a gente acaba criando um clima mental compatível com essa vibração. Então, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 13, ele vai dizer para a gente que é da forja viva das ideias que nascem as asas dos anjos e as algemas dos condenados.
Então, ele diz aqui, inclusive, que o pensamento plasma a realidade. Por que que eu estou aqui, né? É carnaval, eu estou falando de pensamento por quê, né? Porque tudo começa no pensamento, aliás, em tudo na vida. Tudo que a gente concretiza, a gente pensa antes, né? Idealiza e concretiza. E ele vem falar isso, que faz a gente pensar que a gente tem que exercer uma certa escolha, né? Eu quero ser anjo, eu quero ter algemas, quero ter asas de anjo ou algemas de condenados, né? Então, pode mudar, Edson. Então, essa ansiedade pela liberação vai levar ao excesso de conteúdos psíquicos primitivos. Olha essa multidão, olha essa névoa densa. Essa ilustração achei legal, porque retrata bem, né? O que a gente está falando. A psicosfera a gente não vê, mas ela fica densa. Exageros na bebida, na gula, agressividade, sensualidade vão gerar formas, pensamentos densas. E o resultado é a criação de um clima mental pesado, uma névoa de vibrações desequilibradas que envolvem o ambiente. Pode passar. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei de sintonia. E aí vocês vão começar a compreender o que eu estou falando com relação a pensamento, ideia e ação, né? Ali é uma mente individual pensando e emitindo ondas magnéticas e pensando na mesma vibração que um monte de mente. Então, estão todos em sintonia, ou seja, eles estão vibrando na mesma faixa. E aí, quando a gente começa a imaginar, sentir, é o que ele fala ali, a gente começa a permutar essa energia com quem está na mesma faixa vibratória, acabei de falar. Então, sem vigilância, a gente baixa a guarda e se conecta com mentes perturbadas. O desafio, então, é exercer a escolha do que você vai pensar e sentir em meio ao caos. Então, a partir daí, a gente vai dizer que se você está num local cheio de gente vibrando na mesma sintonia que você vai vibrar também com espíritos que estão na mesma faixa. E aí, mais para frente, a gente vai ver a importância de falar sobre isso. Aqui está, você imaginou, criou, você sintonizou, você atraiu. Então, está na lei de sintonia, né? Peraí, isso não muda não. Então, o maior desafio desse momento do carnaval é a gente exercer uma escolha, né? Que é talvez a mais desafiadora do ser humano, que é escolher o que a gente vai pensar. Mas isso exige muito autocontrole, né? Muito autoconhecimento. Você está ali no meio daquela orgia toda e você vai se envolvendo com aquilo naturalmente. É muito difícil você parar e escolher para não isso aqui. Mas você pode. A gente pode fazer isso. A gente parar, não, isso aqui não está para mim não. Isso aqui vai me complicar, eu não estou gostando muito disso aqui. Vou partir para outro bloquinho mais arrumadinho, vamos dizer assim, né? Então, gente, tudo começa, como eu disse, na mentalização. Essas atitudes, palavras e ações vão concretizar as ideias, que é a sequência do livro Pensamento e Vida. Esse livro é de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Ele vai dizer para nós assim: nós experimentamos algo da emotividade. Essa emotividade plasma a ideia. E surgindo a ideia, começou o processo criativo. Por isso
que é falado no livro de André Luiz, que é da forja viva das ideias que nascem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Então, o que a gente vai escolher, né? Ser um anjo em sabedoria? Para ser isso, a gente tem que começar a imaginar isso, pensar sobre isso, imaginar isso, concretizar isso, assim como as algemas dos condenados, né? Que também são programados, todos esses desequilíbrios e escravizações são programados pela nossa mente. A gente pensa e depois concretiza, né? Então, principalmente nessa época do carnaval, a gente tem que observar os nossos pensamentos e emoções. Pensar assim, gente, será que essa emoção que eu estou sentindo agora é minha ou é do ambiente onde eu estou? Eu sou assim mesmo? E você começa a pensar sobre isso, né? Ficar atento. Será que eu preciso me dominar mais? Será que eu preciso fazer escolhas melhores na minha vida? E com isso, quando você está no ambiente desse, aqui é o trio elétrico e as pessoas, né? Porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, mas tem esse monte aqui de espírito dizendo assim, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Então, é isso aí mesmo, não é mentira, não é invenção, não é brincadeira. Isso aí acontece. Que espíritos são esses? São aqueles que ainda se comprazem com vícios terrenos. Eles ficam ávidos pelo carnaval. Assim como a espiritualidade superior se prepara para nos ajudar no carnaval, muito antes do carnaval, eles também se preparam. Eles se preparam porque eles querem aproveitar tudo aquilo que a gente consome, né? Bebida e droga e tudo mais. Sensualidade exagerada também atrai, né? Então, eles são atraídos pelo clima mental criado por nós. Por isso que desde o início eu estou falando do pensamento. Esse clima mental que a gente cria vai atrair esses espíritos para perto de nós. Então, outra coisa também, as bagagens de erros passados de outras vidas, inimigos que fizemos, que são às vezes até nossos obsessores, eles vão se aproveitar desse momento para sugar de você e te induzir, pior do que se aproveitar, te induzir a fazer coisas para te prejudicar. Então a gente tem que estar atento com isso, porque eles aproveitam, como está aqui, a vulnerabilidade para induzir certos comportamentos. Então a gente tem que ficar atento sobre isso. Pode passar. Aqui eu só vou fazer um adendo que esses inimigos que fazemos, que se aproveitam, podem nos induzir até ao suicídio. Ele te induz a usar tanta droga para ele se aproveitar daquilo que você acaba num suicídio indireto. Você não quer mesmo morrer, mas vai acabar perecendo ali por conta dessa influência muito forte, essa obsessão que acaba você abrindo um canal muito maior nessas épocas em que a gente está vulnerável, né? Mas Deus, que é misericordioso, Ele nos dá o socorro. Pode passar. Lá, os riscos da vampirização, que eu acabei de falar, indução de entidades
ao uso de álcool e drogas para sorver as energias emanadas pelos vícios, levando a desfechos trágicos, né? Leva a brigas, acidentes e tudo mais. Pode passar, Edson. E aí, Deus, que nada perde de vista, dá para a gente esse socorro espiritual, né? Em locais onde há maior desequilíbrio. Aí vai haver o socorro de Deus para nós. Então, como eu disse anteriormente, essa preparação desses verdadeiros hospitais, postos de atendimento, núcleos chamados transitórios, eles vão ser criados com um grande número de equipes, né, que se organizam em hospitais de campo por todas as localidades. E o livro retrata com mais força no Rio de Janeiro. O livro vai nos dizer que esse posto de socorro fica num parque e que Filomeno de Miranda diz que vai olhar para frente e ver a Central do Brasil. Então a gente tem a certeza que é no Campo de Santana. Não sei se todo mundo conhece o Rio, né? Fica no Campo de Santana. E engraçado que ele vai explicar para a gente que ele não... a coisa é feita de uma tal forma que a gente aqui nesse atual estado espiritual que a gente está não compreende. Como são esses postos, esses hospitais, mas ele fez uma analogia a prédios, a tendas, para a gente ter uma noção, né, ainda que mínima, sobre isso. E aí, sobre esse núcleo transitório, eu tenho a dizer também que, no caso do Rio de Janeiro, ele tem a supervisão direta do Dr. Bezerra de Menezes. Eu queria ler alguns apontamentos sobre esses núcleos. O núcleo transitório é uma estrutura espiritual de apoio e assistência mencionada na obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. De acordo com as fontes, suas principais características e funções são: base de operações espirituais. Ele funciona como um posto de apoio para as equipes de socorro na espiritualidade, que são organizadas e preparadas muito antes do início oficial das festividades carnavalescas. Supervisão de Bezerra de Menezes. No contexto do Rio de Janeiro, as atividades realizadas a partir desse núcleo ocorrem sob a coordenação e supervisão direta do Dr. Bezerra. Objetivo de amparo. O objetivo central do trabalho realizado nesse local é amenizar os prejuízos espirituais de encarnados e desencarnados durante o período de carnaval, que é marcado por intensa turbulência mental e espiritual. Vejam que dá para a gente entender que a espiritualidade que trabalha nesses núcleos, e até o Dr. Bezerra, ele não vai te impedir de fazer nada. Aqui não diz que a gente vai ser impedido no nosso livre-arbítrio, não. Mas ele vai amenizar os prejuízos espirituais que tanto nós encarnados podemos ter, quanto os desencarnados também. Foco na assistência. O núcleo serve como ponto de partida para o atendimento de situações críticas e para o combate aos processos de escravização e desequilíbrio espiritual gerados pelos excessos da festa. Aquela escravização que eu mostrei no slide anterior, que é o espírito tentando induzir uma pessoa que é seu inimigo, e ele acaba numa obsessão, é como se fosse uma escravidão, né? Em resumo,
O núcleo transitório representa a organização do plano espiritual superior para oferecer auxílio e proteção diante da psicosfera carregada e das sintonias de baixa vibração comuns nos dias de folia. Assim, eu não estou inventando nada aqui, tudo é tirado daqui, olha, gente. Eu recomendo até a leitura desse livro, que é muito interessante. Ele, pode até passar, ele traz vários casos de ocorrências, alguns casos, né, de ocorrências com pessoas que nessa época ficam muito vulneráveis e acaba tendo que ter uma ajuda maior da equipe espiritual do Dr. Bezerra. Então tem um caso, que é o caso desses jovens, esse livro lá no capítulo 10, ele vai relatar. Esses jovens, eles vinham dentro de um carro, todos drogados, e o carro em muita velocidade. Só que um dos integrantes do carro, que era um menino que estava atrás, ele tinha, né, uma sintonia muito grande com a sua avó falecida, e ela, percebendo o perigo que ele estava correndo, ela foi tentar induzi-lo a fazer com que o motorista diminuísse ou parasse. Só que ele não recebia essa influenciação dela. Por quê? Porque ele estava sob efeito de droga. De álcool, eles tinham consumido todo tipo de substância. E aí, o carro foi fechado por um outro carro, ele bate em alguma coisa, o motorista, o carro cai num local que ele diz que é um mangue, e que eu acredito que seja o canal da Presidente Vargas, porque na época, eu acho que esse livro é da década de 40, né, Edson? 40 ou 50, realmente era um mangue aquilo ali. Então, e eles ficaram submersos e morreram na hora, todos presos às ferragens, e aí a vozinha pede o socorro espiritual para aqueles espíritos. E aí chega o Dr. Bezerra, recebendo essa influência, com uma equipe. Veja, atuaram para amenizar o trauma do desligamento, quer dizer, ele conta nesse livro que como esse acidente foi muito violento e eles estavam muito vulneráveis com o efeito de droga, iria ser assim, extremamente difícil o desligamento dos espíritos. E ele, quando chega, ele conta que os espíritos estavam se retorcendo, tentando sair daquela situação em que estavam, talvez até pensando que ainda estavam vivos, né? E sofrendo muito porque não conseguiam se desvencilhar. Em contrapartida, ele ainda conta que quando ele chega no local, já tem assim de espírito, para sugar, sequestrar e sugar o fluido vital que ainda tinha naqueles corpos. E aí eles começam a xingar Bezerra e a equipe, e aí eles se colocam, muito mais luz espanta, né? E aí ele conta exatamente que, uma coisa que me chamou muita atenção, ele fala nesse livro que esses espíritos só vão ser desligados depois de mais de 50 horas, que ia ser um trabalho muito árduo de desligamento desses espíritos. Então, assim, essa história me impactou muito, porque o que a gente vê hoje em dia com os jovens, né? É dirigindo embriagado, dirigindo em alta velocidade, se envolvendo em acidentes, às vezes, fatais. E o Dr. Bezerra vai fazer uma palestra no campo sobre as drogas. É lindo o texto dele falando com as equipes. No final desse texto, é que não dá tempo, gente, para ler tudo.
Eu estou contando assim por alto, depois, se vocês quiserem ler, eu até empresto, não tem problema nenhum. Mas ele vai dizer que tem que se olhar os jovens, que a importância dos pais terem um olhar diferente para os seus jovens. É muito bonito o texto, eu acho que vale bastante a pena vocês lerem. Pode passar, Edson. Então, aqui eu já vou passar para falar um pouquinho sobre a técnica da vigilância, porque o carnaval é um período que a gente tem que estar vigilante, né, gente? Bem vigilante, né? A gente acaba, às vezes, recebendo um impulso negativo que vira uma vontade e você tem que usar o seu equilíbrio para fazer a sua escolha. Então, o autocontrole é a chave. Perceber a emoção negativa chegando e interrompê-la. Já falei isso aqui no slide anterior. A prática, diga mentalmente, não, isso eu não quero pensar. Vamos assumir o controle do nosso pensamento, das nossas atitudes. Fazer uma reflexão e se perguntar, essa emoção é minha mesmo? Ou é do ambiente em que eu estou inserida? Né? E aí, pensando assim, você vai fazer a sua escolha. Pode passar, Edson. Você vai fazer a sua escolha. No carnaval, você quer uma alegria artificial ou uma alegria genuína? A alegria artificial é baseada no excesso e na perda da consciência. Também da fuga e do desequilíbrio. E vai deixar um rastro de vazio, porque depois que passa, né, a gente fica, é igual uma ressaca. Ressaca de bebida, quem nunca? Quem nunca aqui, né? Ressaca de bebida é um problema, porque no dia seguinte você fala assim, nunca mais eu boto uma gota de álcool na boca, porque o troço é feio. E é como se fosse isso, quando você não tem esse equilíbrio para estar em lugares que você, na verdade, gostaria de estar e não estava. Então você depois fica pensando, caramba, o que é isso que eu fiz, né? E se arrepende. Né? Então deixa esse rastro de vazio. Enquanto que a alegria genuína, ela vem da alma. Ela vai fortalecer os laços de afeto. E vai te conectar a Deus, que é sustentável. Então vem a pergunta, vale a pena colocar a perder conquistas espirituais por momentos de alucinação? E se a gente parar para pensar, são conquistas que às vezes a gente adquiriu a duras penas nas vidas passadas. Sofremos muito para galgar um pouco de evolução. De repente você bota tudo a perder. É um aspecto também que a gente deve refletir, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para falar. Não, pode passar. Então, a proposta de vivência é a seguinte: aproveitar os dias para fortalecer laços com a família e amigos. Ou seja, com os nossos afetos da alma. Manter a oração como hábito de higiene mental. Somos espíritas, né? Devemos fazer da prece uma constância na nossa vida. Colaborar com a espiritualidade superior, mantendo uma vibração de paz. Auxiliar na limpeza da psicosfera através de bons pensamentos. Em resumo, viver a vida, mas sem perder a si mesmo. Com relação à prece, eu quero fazer uma parada e pedir permissão para ler um texto rápido aqui. Então ele diz assim: a prece exerce um papel fundamental de proteção durante o carnaval, ao atuar como uma ferramenta de vigilância mental e auxílio espiritual,
permitindo que o indivíduo se mantenha em uma faixa vibratória elevada. Auxílio direto no trabalho de socorro. Momentos de prece realizados pelos encarnados são descritos como uma forma de ajudar essas equipes em suas tarefas de amparo. Criação de uma corrente positiva. Ao orar, o indivíduo é incentivado a criar bons pensamentos e sentimentos, o que gera uma vibração que se contrapõe ao clima de turbulência e baixas vibrações comuns nesse período. Sintonia com o bem. A prece permite que o bom espírita mantenha a vigilância e o autocontrole, que é o que eu falei mais de uma vez hoje aqui, evitando tornar-se um alvo de induções negativas e facilitando o trabalho de proteção exercido pelos espíritos trabalhadores do bem. Em suma, a prece funciona como um canal de união entre os planos físico e espiritual, oferecendo suporte vibratório para que os socorristas possam atuar em situações críticas, como também no auxílio a vítimas de acidentes e no combate aos processos de escravização espiritual, né? Então, pode passar, Edson. Então, nós somos a forja de nossos próprios destinos. O Espiritismo, ele não é contrário ao carnaval, mas esclarece. A luz que acendemos em nós é a melhor proteção contra a sombra que nos cerca. E a gente sabe que nessa época do carnaval, a gente pode se desequilibrar até em casa, né? Dependendo da sua conduta. Não é só lá no meio, lá da galera, não. Né? Mas a gente também sabe que o carnaval é uma festa multicultural. Ela alimenta muitas famílias durante um ano, porque existe uma indústria por trás disso. Né? O Espiritismo vai ser contrário ao carnaval? Não, porque ele não é contrário a nada, ele não proíbe nada. Né? Cabe a você fazer as suas escolhas nesse momento e também nos outros momentos da nossa vida. Você pode se desequilibrar num grupo de pessoas na praia. Pode acontecer, até porque a vibração do ambiente nessa época, ela é muito densa, que vai propiciar a gente a certas condutas, né? Então, a doutrina espírita, ela não vai ter como norma proibir nada, mas ela esclarece. Ela vai orientar, principalmente quanto ao aspecto espiritual. Por isso que a frase diz: a luz que acendemos em nós é a melhor proteção contra a sombra que nos cerca. Todos os anos, queria deixar um recado, todos os anos o CERJ, ele tem vários núcleos, né? E ele, em todos os núcleos participantes, vai ter 3 dias de palestra e oração aqui em Maricá, no GELC, todos os anos é no GELC. Vai ser do dia 14 a 16, às 4 da tarde às 6. Eu já fui alguns anos atrás e foi muito bom. É roda de conversa, é leitura, é palestra sobre algum tema edificante, tudo isso para auxiliar, né, esses trabalhadores. Esse é o intuito desses núcleos. São núcleos pequenos,
dentro dos municípios para auxiliar de alguma forma o trabalho de socorro espiritual, né? E para concluir, acho que eu vou acabar até um pouco mais cedo. Vou acabar mais cedo. Eu desejo sinceramente que eu não tenha amedrontado ninguém e que o nosso carnaval seja um carnaval verdadeiro, uma alegria genuína. Eu desejo que seja uma alegria diferente, fora do desequilíbrio, fora do excesso, né? Uma vontade de viver, de estar com as pessoas, aproveitar oportunidades, estar com nossos familiares, nossos amigos, esses afetos da alma que nos acompanham a todo tempo, durante a nossa vida. Então, vamos aproveitar, né, os nossos amores e as pessoas queridas ao nosso redor, para que essa alegria do carnaval, ela seja verdadeira e não uma alegria artificial. Muito obrigada pela atenção de vocês.